Amém. Pegue a sua Bíblia, meu irmão, abra ela no Evangelho, escreveu Marcos, capítulo de número 7. O Evangelho escreveu Marcos, capítulo de número 7. Louvado seja o Senhor. Tenho certeza que você já ouviu ou leu essa passagem bíblica algumas vezes. Mas a palavra de Deus tem uma premissa que é de renovar-se todos os dias. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, o versículo de número 24. Diz ali a narração de João Marcos: e levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e Sidom, e entrando numa casa queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Ciro-fenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Eu gostaria de falar nessa noite sobre perseverança. Perseverança é um adjetivo que nos leva a entender que devemos permanecer firmes. Perseverar é permanecer firme. Independentemente das circunstâncias e do momento, nós devemos permanecermos firmes. Eu gosto muito de uma parábola de Jesus chamada a parábola dos dois fundamentos. A parábola dos dois fundamentos conta a história de que um homem, na verdade dois homens, construíram suas casas. Um construiu sobre uma rocha e outro construiu sobre areia. Ambas as casas sofreram os mesmos tipos de provações. A parábola diz que choveu muito, os rios se encheram e a inundação assolou aquelas casas. Ventos, chuvas, as águas. A grande diferença é que a casa que foi construída sobre a rocha, ela permaneceu firme. E a casa que foi construída sobre a areia foi levada embora. E não teve como, eu gosto muito dessa expressão no texto bíblico, não havia como reconstruí-la. É muito forte isso. Nós vamos conseguir perseverar, dependendo do tipo de fundamento que nós temos na nossa vida. Nós vamos conseguir resistir às nossas aflições, às nossas lutas, dependendo do fundamento no qual a nossa alma está alicerçada. Porque se nós não temos alicerce na nossa alma, nós não conseguimos resistir às aflições do tempo presente. Quando você vê esse texto, Jesus ele era residente, apesar de Jesus ter nascido, no Natal nós lembramos muito isso. Jesus nasce na cidade de Belém, ele é criado na cidade de Nazaré, mas ele, quando vai desempenhar seu ministério, ele se transfere para uma região nordeste de Israel, a Galileia, e ele reside em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade costeira ao mar da Galileia, recebe vários nomes: mar de Tiberíades, mar de Genezaré, porque dependia da cidade onde estava localizada, se chamava aquele mar. E a Bíblia nos fala que Jesus está ali naquela cidade de Cafarnaum,
Você lê o texto um pouquinho antes, ele tem uma discussão muito forte com alguns dos judeus que vêm de Jerusalém por causa do sucesso do ministério de Jesus. Irmão, você não quer sofrer represárias, você não quer ser criticado, você não quer perseguição na sua vida, é muito fácil. O que eu faço, pastor? Nada, não faça absolutamente nada. Porque se você começar a fazer alguma coisa que comece a dar certo, comece a ter sucesso, que você comece a ser alvo da bênção de Deus, porque se você faz algo, é para abençoar. Porque nós somos árvores, diz a Bíblia, nós produzimos fruto. E quem produz fruto, não produz para si mesmo, produz fruto para os outros. E Jesus teve uma discussão muito séria, e eu tenho certeza até que Jesus deve ter se cansado um pouco dessa discussão. E ele, quem sabe, fala com seus discípulos e diz: vamos sair um pouco de Cafarnaum. E esse pouco não é pouco mesmo, irmãos. A Bíblia diz que ele vai para uma região de Tiro, perto da cidade de Sidom. Está em torno de 390 quilômetros de distância. Ele sai da região leste e vai para a região oeste da geografia. 390 quilômetros. A fim de se esconder. Você prestou atenção no texto? A Bíblia diz que Jesus queria se esconder. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava naquela região. Talvez Jesus queria descansar um pouco do ministério, das discussões, quem sabe, dos embates com os judeus. Mas a Bíblia diz que ele não conseguiu. Por quê? Porque uma mulher o identificou. A Bíblia não relata como aquela mulher identificou Jesus. A Bíblia dá uma dica de que aquela mulher ouviu falar de Jesus. A Bíblia não relata o que ela ouviu falar de Jesus. Quem sabe ela ouviu falar dos milagres, dizendo: olha, existe um Galileu, porque quando Jesus vai morar na região da Galileia, ele recebe agora o nome de Jesus o Galileu. Quem sabe ela ouviu falar de Jesus: olha, existe um Galileu que anda por aí com 12 homens, e que palavras proféticas estão se cumprindo por meio dele. Por exemplo, uma palavra profética do livro de Isaías, capítulo 61, que diz que ele traria cura para os enfermos. Isaías 61 diz que ele também traria uma palavra de libertação aos cativos e aqueles que estavam quebrantados. Quando você ouve a palavra quebrantada, você entende por palavra que são pessoas que estão com sua alma destruída, que estão flagelados emocionalmente, que estão ali angustiados. Então há uma promessa do livro do profeta Isaías, que quando Jesus se manifestasse, o Messias, que quer dizer o ungido de Deus, ele seria alguém que traria uma reconstrução para a vida destruída. Aleluia! O mesmo livro do profeta Isaías, no capítulo 9, diz que ele seria o príncipe da paz. Ou seja, alguém que traria paz ao coração que está angustiado, paz ao coração que está problemático, paz ao coração que está perturbado. Então há várias palavras, e quem sabe aquela mulher ouviu falar: olha, existe um Galileu, que as palavras proféticas a respeito dele estão se cumprindo, e por onde ele passa, milagres acontecem. Por onde ele passa, pessoas são libertas, enfermos são curados. O apóstolo Paulo diz: ele veio para desfazer as obras do diabo. Tem alguém que pode glorificar a Deus comigo aqui nessa noite? Você viu aí o testemunho no livro que o pastor Adão leu, da cura desses homens cegos? Jesus veio para dar vista aos cegos, restaurar a visão. Eu não sei o que essa mulher ouviu falar de Jesus, mas a Bíblia só me diz que ela ouviu falar de Jesus. Eu não sei se ela ouviu falar da cura desses cegos, pastor Adão,
Eu não sei se ela ouviu falar da cura daquele leproso que chega de longe para Jesus e disse: Senhor, se tu pode, ajuda-me. E Jesus disse para ele, como quem diz: o que é que você quer? O que você deseja? E aquele leproso diz: quero ser limpo. E o que Jesus responde para ele? Seja. Aleluias. Eu não sei se foi esse milagre que essa mulher ouviu falar. Quem sabe do milagre extraordinário de Bartimeu na entrada da cidade de Jericó. Mas o segredo está aí, meu irmão. O segredo é ouvirmos. Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer ter fé agregada na sua vida? Você quer ter a fé aumentada na sua vida? Então alimente a sua alma da palavra de Deus. Ela produz vida, ela produz saúde para os teus ossos, conforme Provérbios de número 3. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela discerne os pensamentos do coração do homem. Hebreus capítulo 4. Você quer ter fé agregada na sua vida? Alimente-se da palavra de Deus. Porque essa mulher reconhece Jesus, porque ela ouve falar a respeito de Jesus. E eu tenho certeza, irmãos, que ao ouvir falar a respeito desse Galileu, a primeira coisa que gera no coração, porque a palavra de Deus, irmãos, através da ação do Espírito Santo, ela produz em nós arrependimento. A Bíblia diz: e Ele vos convencerá. Ou seja, nós quando ouvimos acerca da palavra de Deus, a respeito do santo do Senhor, isso começa a nos incomodar, e produz em nós arrependimento. E eu tenho certeza que essa mulher, mesmo sendo grega de origem, ou seja, ela, quem sabe, nasceu na Grécia, dá a entender o texto, mas a sua família era sírio-fenícia. Ou seja, esta era uma mulher de cultura grega helenista, que adorava, provavelmente tinha Afrodite como a sua deusa principal, como os corintos, quem sabe, ou Astarote, que era o nome cananeu, que é a mesma deusa Íris no Egito, do panteão das culturas dos deuses das nações. E a Bíblia diz que esta mulher, ela invoca o Senhor, ela roga ao Senhor. Jamais alguém que seria de uma outra crença, que não tivesse abandonado uma crença antiga, chamaria Jesus de Senhor. Ei, meu irmão, nós queremos receber algo da parte de Deus. Existem algumas coisas, alguns elementos importantíssimos para alcançarmos a bênção de Deus. Porque muitas pessoas não alcançam o favor divino? Porque muitas vezes nós queremos encurtar os caminhos, nós queremos atalhos. Como o ser humano ama atalho, irmãos. Como o ser humano ama, nesse tempo de pós-modernidade, onde um socialista, ele diz que o mundo é líquido, corre. As pessoas amam atalhos. Mas, irmãos, com Deus não existe atalho. Como diz a parábola de Jesus, só existem dois caminhos: ou você vai pelo caminho do céu, ou você vai ao caminho da perdição. Não existe atalhos. Então a primeira coisa, essa mulher reconhece Jesus como o Senhor. O primeiro passo é reconhecermos Jesus como o nosso Senhor. Isso é gerado mediante arrependimento e a convicção que nós precisamos de um Salvador. E quando essa mulher faz isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no mesmo texto, na mesma narrativa, só de um olhar um pouco diferente, que é o texto de Mateus, capítulo de número 15.
Você vai ver no versículo de número 22, que essa mulher dizia: Senhor, filho de Davi, o que não é narrado por Marcos. Se a minha memória não está traído, a minha pessoa nessa noite, só existem duas pessoas nos evangelhos que chamam Jesus de filho de Davi: esta mulher cananeia e o cego Bartimeu. A expressão filho de Davi é uma expressão que reconhece Jesus como o profetizado por Miqueias, por Isaías, por Zacarias, o ungido do Senhor, aquele que seria a linhagem de Davi, que seria o rei eterno. Não é qualquer expressão. Não é como eu chegar aqui e dizer José. Não é como eu chegar aqui e dizer Paulo. É eu dar um significado a esse nome, trazendo contexto histórico e profético sobre esse nome. Aquela mulher então me dá esclarecidamente a narrativa do Evangelho de Mateus, que essa mulher tem conhecimento das profecias a respeito desse que seria o ungido, porque ela o chama de filho de Davi. Aleluia, Jesus. Mas é interessante, irmãos, que a Bíblia nos fala aqui, que então essa mulher, ela tem conteúdo, ela tem conhecimento. E o que é o conhecimento? É aquilo que está narrado em João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Texto bastante conhecido hoje no Brasil devido ao presidente da República. Mas talvez muitas pessoas não sabem o real significado desta palavra. Verdade está atrelada ao conhecimento de Deus. Verdade está atrelada ao conhecimento da vontade do Senhor para o homem. Verdade está atrelada ao projeto de salvação de Deus ao homem perdido. Verdade está atrelada às profecias acerca de Cristo, o Rei eterno, ao qual o Apocalipse fala nas bem-aventuranças e nos galardões dos crentes, nas 7 bem-aventuranças do vencedor, em que Jesus diz ali nas cartas às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e assentei-me com meu Pai em seu trono. Isso é conhecer a verdade, e é conhecer as promessas, as bem-aventuranças que nos aguardam, e é nelas que eu estou atrelado para a esperança da minha vida. Mas é tão interessante o texto, que para alcançar o favor divino, não basta eu me arrepender, não basta eu ter conteúdo, eu preciso perseverar. Por quê, pastor? Porque se você ouvir ali no texto que nós lemos, Jesus, e em Mateus é um pouquinho mais enfático, ele dá um pouquinho mais de detalhe, ele diz que aquela mulher vinha por detrás de Jesus, andando, falando e rogando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está miseravelmente endemoniada. E sabe o que Jesus fazia? Continuava caminhando, como se não fosse com ele. Aquilo começou a perturbar o coração dos discípulos, dizendo: Jesus, libera uma palavra para essa mulher e despede ela, porque ela, como quem diz, já está nos perturbando. Sabe por que aquela mulher não parava de rogar? Porque ela tinha uma perseverança. Sabe por que aquela mulher não parava de rogar? Porque ela sabia que o único capaz de mudar a história da sua filha era aquele a quem os profetas haviam profetizado. Aleluia. Quem sabe se fosse eu e você dizer: puxa, eu tenho falado, eu tenho pedido. Se fosse hoje nos tempos nossos da pós-modernidade, esse homem é um xenófobo, tem xenofobia.
não gosta de mulheres? Esse homem é um machista? Esse homem é um preconceituoso? Só porque eu sou grega, não sou judia? Ele não vai dar uma palavra sequer a mim? Não, irmãos. Essa mulher não tinha conceitos feministas no seu coração. Ela não tinha os conceitos sociológicos dos nossos dias, nem psicológicos. Aquela mulher tinha uma certeza no seu coração: se esse homem é aquele a quais as palavras estão se cumprindo, eu sei que ele pode mudar a minha história, e eu não vou desistir. Eu pergunto para você: você é daqueles que desistem na primeira luta? Você é aquele que desiste na primeira batalha? Na primeira chuva? Na primeira pandemia do nosso século? Quem é você? Ou você continua gritando: Jesus, Filho de Davi, Rei eterno, Messias, ungido do Senhor, enviado por Deus, Príncipe da paz, o Senhor que sara, o Senhor que cura, tem misericórdia de mim? Quem é você? Você que está em casa, quem é você? Se você prestar atenção no texto, você vai ver que depois que Jesus fala a respeito disso, e essa mulher roga ao Senhor, conforme Mateus capítulo 15, versículo 25, ela se prostra, e complementado por Marcos capítulo 7, ela se prostra diante de Jesus e o adora. Ela o adora. Eu vejo, irmãos, que não adianta nós termos um coração arrependido, nós termos até conteúdo, nós até temos perseverança, se nós não sabemos que precisamos adorar. Muitas vezes nós confundimos, eu gosto muito quando eu falo sobre adoração, nós confundimos a adoração com pegar um violão, uma guitarra, um instrumento e cantarmos. Isso não é adoração, isso é invocação. Você sabia disso? Louvores são invocação. Adoração é a atitude que você tem quando Ele chega, quando o Senhor se manifesta. O que diz o texto aqui? Ela prostrou-se e adorou-se. Adoração tem o significado de rendição, colocar-se sob. Quando você adora, tem uma postura de adoração, você está se colocando sob a mão de Deus, e você está dizendo: Deus, Tu podes fazer comigo o que Tu quiseres. Adoração é rendição. Adoração é abrir mão do controle. A pergunta é: fácil adorar, Regis? Muita gente se diz adorador. Oh Deus, adoração é rendição, é dizer: Deus, Tu estás no domínio. Quando aquela mulher se prostra, ninguém se prostra diante de ninguém, se não reconhece, principalmente no tempo de Jesus, a contemporaneidade de Jesus, ninguém se prostra diante de alguém, se não reconhece Ele como Senhor. E quando você reconhece o senhorio de alguém, você está dizendo: eu sou seu escravo. Agora, numa geração, irmãos, que não se submete a ninguém, uma geração que não respeita ninguém, uma geração do egocentrismo, do individualismo, do humanismo, você acha que essa geração consegue entender o que é se submeter a alguém, se render a alguém, renunciar à nossa vontade por alguém? Por isso que casamentos não dão certo, por isso que famílias se destroem,
Por isso que filhos se perdem, porque nós não conseguimos entender esses conceitos bíblicos, porque nós estamos sendo bombardeados há mais de 50 anos, que você precisa ser o melhor que todos, enquanto que a Bíblia diz que você tem que ser servo de todos. Meu Deus, pastor, o senhor está dando uma confusão na minha cabeça nessa noite. Você entende por que as coisas não dão certo? Aí pensando eu, se eu fosse, se eu estivesse lendo esse texto pela primeira vez, Cris, eu diria, agora essa mulher ganhou a bênção dela. Essa mulher agora, ela se prostra, ela adora Jesus, reconhece ela como o Senhor da sua vida, pronto, agora ela recebe a sua bênção. E Jesus fala o quê? Olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Meu Deus, primeiro Jesus não libera uma palavra para aquela mulher, ela persiste, ela vai, ela se rende, ela se prostra, ela se humilha, e Jesus ainda fala que não é bom pegar do pão dos filhos. Aí eu parei e olhei assim, meu Deus, é uma revelação de Deus para nós. Sabe por quê? Eu e você, nós não merecíamos o favor de Deus, nós não tínhamos direito, porque somos maus por essência. Há um filósofo que de vez em quando eu dou uma lida, um filósofo antigo, medieval, que ele chama John Locke. Ele diz que o homem é o lobo do homem, na sua essência ele é mau, mau e mau, e Deus é bom, bom, bom. Mas o que aquela mulher sabiamente fala? Ela poderia ter virado as costas, ela poderia ter ido embora, mas ela prontamente, com uma atitude de humildade, de coração quebrantado, e a Bíblia diz que quem se humilha a Deus, exalta. Pedro fala uma palavra muito interessante, ele diz, humilhai-vos pois debaixo da onipotente mão de Deus, para que Ele no seu tempo vos exalte. Aleluias. Humildade não tem relação pecuniária, irmãos, com dinheiro. Humildade não tem relação com riqueza ou pobreza. Humildade tem relação com atitudes do coração. Quais são as atitudes que você toma em momentos de pressão, em momentos de luta, em momentos de contradição, em que a tua vontade é contradita? Quando a tua posição é colocada à prova. Essa mulher olha para Jesus, eu estou encerrando, e ela diz, até os cães comem das migalhas, uma tradução vai dizer, que cai da mesa do seu Senhor. Marcos, se não me trai a memória, diz, as que os filhos dão. Oh, Jesus provou a perseverança daquela mulher até o final, irmãos. Sabe por quê? Porque quando ela resistiu à provação com perseverança, ela revelou o conteúdo do seu coração. Ei, vem para cá, irmão. Faz de conta que só está eu e você aqui na igreja. Você é a revelação do teu coração. Escuta o que eu estou falando para você. Você é a revelação do teu coração. Jesus provou aquela mulher até o último e conseguiu a revelação do coração dela. E quando Jesus consegue isso, irmãos, Jesus nem ora por ela, Réger.
Jesus não impõe, querido, a mão sobre aquela mulher e diz: olha, vai, em nome do Pai, eu te abençoo. Não, não, não. Jesus só instigou aquilo que já estava no coração daquela mulher. O que era, pastor? Uma fé de qualidade, uma fé que não desiste, uma fé que tem conteúdo, uma fé que é perseverante, uma fé que é humilde. Ela não abriu mão da sua fé, de crer que Jesus era poderoso para mudar a história da vida da sua filha. E é tão verdade, eu convido você a ficar em pé, que Jesus olha para aquela mulher. Só tem 2 personagens bíblicos que eu vejo Jesus falando isso. Primeiro é um centurião. Ele diz: Jesus, eu não sou digno que tu pises na minha casa, basta uma palavra, manda uma palavra, e o meu servo lá em casa vai ficar curado. Aleluia. Jesus olha para os 12 que estão andando com ele e diz assim: olha, nem todo Israel viu uma fé desse tamanho. Sabe onde é que ele vai encontrar essa fé? A 390 quilômetros de Cafarnaum. Ele olha para aquela mulher e diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Ei, irmão, teu milagre não depende do pregador. O teu milagre não depende da igreja, da estrutura da igreja. O teu milagre depende da tua fé. Mas falar de fé não é essa questão de fé que nós falamos apenas num sentido de crer, mas da bagagem, do conteúdo que está por trás dessa fé. Essa mulher tem uma bagagem de conteúdo que alicerça a sua fé, nas coisas que ela ouviu, nas coisas que ela colocou no seu coração. E aí Jesus encerra dizendo: seja feito para contigo como tu desejas. Mateus narra dessa forma. Olha como Marcos narra. Aleluia. Marcos narra assim. Aqui Marcos, eu amo Marcos. Agora é uma mistura, né, irmãos? Porque cada discípulo ele pega um gancho, ele tem uma leitura e ele fala assim, ó: por essa palavra. Revelação do coração é a palavra. Tua boca fala aquilo que o teu coração está cheio. Então, na revelação do coração daquela mulher, a palavra que saiu da boca daquela mulher, Jesus olha para ela e diz o que, irmãos? Está narrado aqui no Evangelho de Marcos: vai, o demônio da tua filha já saiu. Jesus não orou, Jesus não impôs as mãos, Jesus não ministrou um ato profético sobre a vida daquela mulher. Jesus apenas colocou a fé dela em evidência. Coloque a sua fé em evidência. Nesse culto de fé, coloque a sua fé em evidência. O que é que você está precisando de Jesus? Eu não sei. Eu não sei o que o seu coração tem desejado nesse tempo. Eu não sei o que o coração seu tem pedido nesse tempo. Mas é um tempo de você revelar o que você sabe de Jesus, e o que você sabe de Jesus revela o tamanho da sua fé, e o tamanho da sua fé é capaz de realizar aquilo que tu desejas. Não é uma formulazinha mágica, não é 2 mais 2, 4, mas é uma trajetória. Aleluia. Se você quer ter esse tipo de fé no seu coração, coloque a mão sobre o seu coração nesse instante. Quem sabe nesse tempo de adversidade, esse tempo de pandemia, que tantas palavras têm buscado desanimar as pessoas, tantas palavras têm buscado trazer as pessoas
desânimo, desinteresse, falta de esperança, falta de fé. E eu glorifico aqui, irmãos, porque você está aqui hoje na igreja. Quantas pessoas têm desistido da sua fé? Quantas pessoas não têm perseverado no caminho? Não têm continuado a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, eu quero abençoar os teus filhos nessa noite. Eu não sei como eles têm chegado aqui na igreja. Quem sabe eles estão, Senhor, angustiados. Quem sabe eles estão preocupados. Quem sabe eles estão, Senhor, meu Deus, ansiosos pelos dias que estamos vivendo. Mas nós dizemos em nome do Senhor Jesus: não ande ansioso. Lance a sua aflição aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, disse o apóstolo Pedro. Então, Senhor, anima-os, fortalece-os na fé. Que a sua fé possa ser uma fé de conteúdo. Que a sua fé possa ser uma fé, Senhor, humilde. Que a sua fé possa ser uma fé perseverante. Que a sua fé, Senhor, possa ser uma fé, Senhor, meu Deus, que se coloca à disposição. Que a sua fé possa ser uma fé, Senhor, transformadora. Que a sua fé seja uma fé de revelação. Então nessa noite, no culto da fé, Senhor, nós ministramos sobre a vida dos teus filhos. Nós ministramos profeticamente, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, que eles vão perseverar, que eles não vão desanimar, Senhor. E aquilo que eles estão precisando, que eles estão necessitando, Senhor, vai acontecer. Vai acontecer um milagre, Senhor, como aconteceu na vida desta mulher, Senhor, ali na cidade, Senhor, nas cercanias de Tiro e Sidão, porque ela não desistiu, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, Espírito Santo, nos ajuda a não desistirmos, nos ajuda a permanecermos firmes, em nome de Jesus. Levante a tua mão ao céu, nós vamos abençoar você agora. Agradecemos a todos vocês, irmãos, que estiveram conosco. Domingo, irmãos, teremos celebração às 9 da manhã, às 19 horas. Esteja conosco, marque aí o seu horário, marque para você estar conosco aqui na celebração da manhã ou da noite. Venha estar conosco, venha adorar o Senhor Jesus, venha glorificar o Senhor. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus.